Bem, nós vamos falar aqui sobre plano de carreira e remuneração do magistério, falando da praxis. Poderíamos aqui também fazer uma reflexão sobre a carreira do magistério, sobre a sua remuneração, bem como a carreira de outros profissionais, ou sobre a história da carreira do magistério, sobre o papel dos componentes da carreira do magistério na sociedade brasileira, mas, na verdade, eu vou abordar aqui o aspecto prático do plano de carreira, enfocando, como advogado que sou, o aspecto legal dos planos de carreira e remuneração do magistério. Eu sei que também poderíamos utilizar esse espaço para discutir sobre a importância do papel da carreira do magistério e o reconhecimento da sociedade em relação a essa carreira em face dos vencimentos que nós recebemos. Vou também me colocar aqui no papel de membro da carreira do magistério, porque fui professor da rede estadual e também do Centro Paula Souza durante 20 anos. E continuo agora, na minha atividade, prestando consultoria às secretarias municipais de educação. Então, e continuo de vez em quando dando alguns cursos e palestras, por isso continuo a me considerar professor. Se nós fôssemos falar sobre esse prisma, poderíamos, por exemplo, utilizar a fala ou voto do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, quando lançou a sua opinião sobre a obrigatoriedade dos municípios ofertar educação infantil na modalidade de creche para todas as crianças, independentemente da sua situação social. Naquele voto, o ministro Celso de Mello disse que a administração pública, que sempre enfrenta a escassez de recursos públicos, está sempre obrigada a fazer escolhas drásticas no momento de aplicar esses recursos. E naquela ocasião ele deixou assentado que dentre essas escolhas está o direito à educação. Ou seja, quando o cobertor é curto, se tiver que descobrir alguma ponta, que não seja a educação. Se o município precisar fazer uma escolha drástica, e isso todos os administradores fazem todos os dias, que a escolha seja em primeiro lugar pela educação. E eu digo a vocês que essa escolha drástica, dentre os recursos da educação, que seja em favor da classe do magistério, em salários e vantagens para a carreira. Nós sabemos que uma boa educação não se faz só com boa remuneração do magistério, mas nós temos certeza absoluta que não se faz uma boa educação sem uma boa remuneração. Não é só a remuneração, mas a remuneração é essencial. Se nós compararmos a remuneração da carreira do magistério com outros profissionais e a importância da nossa carreira, nós vamos ver o quão defasado nós estamos. Estamos discutindo um piso nacional que não chega a R$ 1.600. E mesmo assim, as administrações públicas, tanto estaduais como municipais, têm dito que não tem dinheiro em caixa para pagar o piso. Então, se o país quer de fato fazer uma opção pela educação, e isso já está feito,
Porque na Constituição de 88, o Constituinte disse que a principal prioridade do Estado brasileiro, não do partido, nem do governo, porque os governos e os partidos passam, mas enquanto Estado brasileiro, a prioridade é a educação. Se não fosse, o Constituinte não teria reservado 1/4 de todos os recursos públicos para custear a educação. Então, é sobre esse prisma que nós vamos discutir um pouco aqui a questão da carreira do magistério. Então, veja, por que nós estamos falando de plano de carreira do magistério? O direito a ter plano de carreira está na Constituição. Todos nós sabemos que no direito existe uma hierarquia entre as leis. E a principal lei, a que ocupa o lugar mais alto na pirâmide, em qualquer Estado democrático, é a Constituição. Então, a carreira do magistério tem tal valor que a obrigatoriedade da administração pública elaborar os planos está escrita no plano, na Constituição da República. Lá no artigo 206, está dito assim, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí a Constituição elenca vários. No inciso 5º está dito, como princípio da educação, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Vejam que a Constituição, ela fala em plano de carreira para os profissionais da educação. Não fala simplesmente em plano de carreira para o magistério. E no parágrafo único do artigo 206, está dito que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação e sobre a fixação do prazo para a elaboração dos planos de carreira. Ou seja, embora a Constituição tenha colocado como princípio, ela não definiu quem são os profissionais, nem na época, em 88, quando ela foi promulgada, há 25 anos, ela não estabeleceu prazo, mas ela reservou esse mistério para a lei. Pois bem, nós temos outras legislações que reforçam a obrigatoriedade por parte da administração pública e o direito por parte dos profissionais de terem os seus planos de carreira. Então, a Lei 11.494/2007, que é a lei que regulamentou o Fundeb, também lá no artigo 40 prescreve: os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica de modo a assegurar. E aí traz 3 princípios, ao menos, que os planos de carreira devem assegurar. A Lei 11.738, de 2008, que é a lei que instituiu o piso nacional do magistério, lá no artigo 6º também prescreveu sobre a obrigatoriedade dos planos de carreira. Entretanto, a lei do piso, ela se referiu exclusivamente à carreira do magistério, e não de todos os profissionais da educação escolar. E na época, ela estabeleceu um prazo para que estados e municípios ou fizessem o plano de carreira, se não tivessem, ou adequassem o plano de carreira. Adequassem em razão de quê? Em razão das novidades trazidas pela Lei 11.738. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, você quer saber se no seu município, o seu plano de carreira, se você tem, se lá no município tem, primeira coisa, se ele precisa ser atualizado ou não. Se ele for anterior a 2008, ele precisa ser atualizado, porque isso significa que veio a lei do piso e não houve adequação. Entretanto, esse prazo de 31 de dezembro de 2009, ele ficou suspenso. Por quê? Como todos nós sabemos,
houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do piso. Todos nós sabemos disso. E o Supremo concedeu uma liminar à época, suspendendo a eficácia dos dispositivos da lei, até que ele julgasse o mérito da ação. Então, o mérito da ação só foi julgado pelo Supremo em 2011, de maneira que quando chegou 31 de dezembro de 2009, a lei estava suspensa. Então, necessariamente, os municípios não tiveram que cumprir esse prazo, porque a lei estava suspensa. Ok? Bom, embora a lei do piso fale na carreira do magistério, a Constituição e a lei do Fundeb, como já vimos aqui, fala em plano de carreira dos profissionais da educação, que é uma coisa mais ampla. Então, quem são esses profissionais? No primeiro slide que eu mostrei, a Constituição dizia: a lei estabelecerá quem são os profissionais. Essa lei, definindo quem são os profissionais, veio só em 2009. 23 anos depois da Constituição dizer isso, é que veio a lei definindo quem são os profissionais da educação. Está lá no artigo 61 da LDB, com redação dada pela Lei 12.014. Então, a LDB apresenta 3 categorias de profissionais da educação. O inciso 1 fala dos docentes. O inciso 2 fala dos profissionais de suporte pedagógico, que são, nós sabemos, os diretores de escola, os supervisores de ensino, os coordenadores pedagógicos, os orientadores educacionais, ou seja, aqueles profissionais que, para desenvolver a sua função, necessitam ter o diploma de pedagogia ou pós-graduação na área de gestão escolar. Então, os 2 primeiros pertencem à carreira do magistério, tanto os docentes como os profissionais de suporte pedagógico. Os trabalhadores que estão no item 3 não são da carreira do magistério, embora sejam trabalhadores da educação. A lei os define assim: trabalhadores da educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Que área é essa, área pedagógica ou afim? Vou mudar o slide. O artigo 62A da LDB também define que essa formação, a que se refere o inciso 3 de 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico pedagógico em nível médio ou superior. Então, esses outros profissionais são aqueles que nos acompanham lá na nossa jornada diária. O inspetor de aluno, o secretário de escola, os serventes, as merendeiras. No entanto, a lei impôs que, para fazerem parte da carreira dos profissionais da educação, não do magistério, eles precisam ter um curso técnico, no mínimo. Então, muitos dos nossos servidores talvez não tenham nem um ensino médio, que é o requisito para se qualificar em curso técnico. Então, na verdade, a carreira dos demais profissionais está em processo de construção. Por isso nós estamos falando aqui, eu vou falar especificamente da carreira do magistério. Porque a carreira do magistério não precisa esperar mais nada para que as prefeituras façam a sua regulamentação, a sua atualização. Mas o dos profissionais da educação, sim. O Conselho Nacional de Educação expediu diretrizes estabelecendo um prazo de 10 anos de transição para que esses servidores obtenham a titulação e a partir daí seja possível construir a carreira. Esses cursos que os servidores terão que fazer para ingressarem na carreira é a área profissional 12, regulamentada lá pela Resolução 499 do Conselho Nacional de Educação, que é a área de serviço de apoio escolar. Mas nós não vamos falar disso. Eu estou apenas dando todo o panorama para nós adentrarmos nas diretrizes da carreira do magistério. Para a elaboração da carreira dos profissionais da educação, o Conselho Nacional de Educação baixou uma resolução
que é a Resolução 5/2010. E para a carreira do magistério tem uma outra resolução, que é a Resolução 2/2009. Ok? Tranquilo até aqui? Bem, algumas coisas precisam ficar claro. Então eu trouxe aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Ceará. Existem outros, mas especificamente porque esse eu achei bem esclarecedor. O que o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu? Qual era o questionamento? Porque esse questionamento, talvez vocês vivam lá no município de vocês. Qual seja? Não se pode fazer um plano de carreira só para o magistério. Se for fazer, tem que fazer para todos os servidores da prefeitura, em razão do princípio da isonomia. Ou então, não se pode dar aumento diferenciado, mais para o magistério e menos para os servidores. Estou falando, poderia ser o inverso também. Estou falando mais para o magistério porque é a nossa área, nós queremos mais, não é verdade? E depois, porque também tem uma diferença. Para a educação, existe um recurso vinculado, que não se pode gastar em outra coisa. E desse recurso, que é o Fundeb, há uma subvinculação, em que a prefeitura está obrigada a gastar em remuneração. Todos nós sabemos. Dos 100% do Fundeb, no mínimo 60%, a administração pública tem que gastar com remuneração. Aqui é da carreira do magistério, não são dos profissionais. Então é só para o magistério. Então muitas vezes ocorre de até ter recursos no Fundeb para reorganizar o plano de carreira, para conceder vantagens, ou até para conceder aumento diferenciado. E muitas vezes nós ouvimos lá no município, alguém diz, olha, não pode, porque se conceder para o magistério, tem que conceder para todos e não tem dinheiro para conceder para todos. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, o que o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu, vou ler a ementa. O que está dito aqui? Olha, servidor público, reajuste setorial, equiparação vencimental, não configuração. Aqui está na linguagem jurídica, né, gente? Tá? Olha, o que aconteceu lá no Ceará? Ocorrência de reajuste setorial ao invés de revisão geral. Equiparação vencimental por isonomia não configurada. Ou seja, no caso, servidoras públicas do Estado pretende que lhe seja estendido o reajuste vencimental de 19% conferidos aos professores estaduais pela lei tal, com base no princípio da isonomia. A majoração de 19% aos vencimentos dos professores da rede estadual de ensino configura, na realidade, reajuste setorial e não revisão geral. Fato que não contraria o princípio da isonomia de vencimentos consagrados no artigo 37(10) da Constituição. Então, nesse caso, o tribunal, não é o Silvio que está dizendo, é o Tribunal de Justiça do Ceará que disse que era legal e que os demais servidores não tinham direito à equiparação. Agora, vou explicar bem para vocês. Lá no artigo 37 da Constituição, diz que os servidores, todos, não só da carreira do magistério, fazem jus à revisão geral anual dos seus vencimentos, em índice igual para todas as categorias. Então isso significa que a prefeitura deve anualmente fazer o reajuste. Não é o reajuste da inflação. O INPC deu 6, o prefeito tem que dar 6. Não. Ele vai dar aquilo que o orçamento comportar. Pode ser 6, pode ser menos que a inflação, pode ser mais, depende do reajuste. Esse reajuste deve ser geral para todos. Uma vez dado o reajuste geral, pode-se dar reajuste setorial, que é o que nós chamamos. Então, por exemplo, pode conceder para todos os servidores 3%
E para os professores ou para o magistério, como tem dinheiro vinculado na educação, eu concedo, por exemplo, 10% e não 3%. E isso não significa que os outros servidores tenham direito por isonomia, porque esse conceito de isonomia existia na Constituição, mas caiu com a emenda 19, que já é da época do governo Fernando Henrique, a reforma administrativa do serviço público. Tá? Então, isonomia ocorre entre servidores. Posso pedir uma licença do professor? Os temas que ele está tratando aqui são muito importantes e levam e criam muita polêmica e muita vontade de participar. Mas eu pediria que vocês deixassem para trazer essas discussões que aparecem no momento para o final da discussão, porque esse burburinho causado pela conversa paralela acaba atrapalhando o entendimento, né, e a escuta da palestra. Então eu pediria, por favor, que vocês realmente anotassem essas questões tão importantes para tratar na discussão ao final. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então vencemos essa premissa aqui da isonomia. Uma outra questão importante para vocês, lá na reflexão no município de vocês, é sobre o regime jurídico funcional. O que é o regime jurídico funcional? É o conjunto de regras de direito que interligam o servidor e a administração. Traduzindo, assim, no popular. Regime jurídico funcional são os direitos e os deveres que a administração tem para com vocês, enquanto ela exerce o papel de patrão, e as obrigações e direitos que vocês têm em relação à administração, enquanto vocês exercem o papel de servidor público ou de empregado público. Tá? Então, isso é o regime funcional, as regras que estabelecem esse liame entre administração e servidores. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é igual em todos os municípios. Na administração pública, comporta dois tipos de regime funcional. O chamado regime estatutário e o chamado regime trabalhista ou da CLT. Então você precisa ver lá no seu município qual é o regime que é adotado. Se você é um servidor CLTista, portanto, se você é CLTista, você não ocupa cargo público, você ocupa um emprego público. Ou se lá na sua prefeitura se adota o regime do estatuto, e nesse caso você, de fato, ocupa um cargo público. Parece que isso é apenas questão de semântica, mas não é, porque, visto pela ótica do direito, faz diferença ser de um regime ou de outro. Porque os direitos e as obrigações são diferentes em relação a um regime e em relação ao outro regime. O regime estatutário é aquele que é estabelecido por lei, onde nós vamos achar todos os direitos, vantagens e obrigações do servidor dentro daquela administração quando adota o regime do estatuto. Nenhuma lei municipal. Nós não vamos procurar nem no Estatuto da União, nem no do Estado. Porque quando se refere a questões de regime funcional, não se aplica o do Estado, nem da União, nem por analogia aos servidores de outra esfera de governo. Então, nós vamos verificar todos os direitos de vocês, é uma lei municipal, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Veja que nós estamos falando, não estamos falando do Estatuto do Magistério, estamos falando do Estatuto Geral. Porque quem é estatutário deve ter, além do Estatuto Geral, o plano de carreira do Magistério, ou Estatuto do Magistério. Então, no Estatuto Geral vão estar as regras gerais, como, por exemplo, como você vai prover um cargo público, como serão os concursos, a posse, o exercício, as licenças, comuns a todos os servidores. No plano de carreira do magistério estarão as vantagens próprias do servidor da carreira do magistério, como ele evolui na carreira, se quando eu faço eu obtenho uma titulação maior, por exemplo, sou professor, tenho graduação em pedagogia. Se eu fizer uma pós-graduação, eu terei alguma vantagem pecuniária ou não?
Depende o que está estabelecido no plano de carreira do seu município. Então isso é plano de carreira. Normas gerais é estatuto. Tá certo? Agora, é óbvio que é estabelecido por uma lei municipal, mas o município não tem liberdade absoluta para fazer essa lei. Porque aquelas garantias constitucionais, no mínimo, ele tem que obedecer. E quais são elas, as garantias constitucionais estendidas aos servidores públicos? Direito de férias de 30 dias, 13º salário, 1/3 de férias, que o provimento dos cargos se faça por concurso público, que se tenha o estágio probatório e etc. Isso é obrigatório. Agora, outras normas, por exemplo, é muito comum que o estatuto estabeleça assim, direito a um adicional por tempo de serviço. Então, a cada tanto tempo de exercício, o mais comum é a cada 5 anos que eu complete, eu ganho um adicional, um percentual, um valor. Isso não é obrigatório. O município pode ter o adicional ou pode não ter. Depende da lei municipal. Licença prêmio, se é estatutário tem direito. Não, depende do estatuto, porque essa norma não está na Constituição. Então, um município pode ter e o município vizinho também pode ser estatutário e pode não ter. Essas vantagens e benefícios estarão contidas no estatuto do servidor. Por isso que muitas vezes, eu digo isso porque no meu dia a dia eu vejo muito, há muitos professores que trabalharam na rede estadual, ou trabalham, acumulam cargo no Estado e na Prefeitura. Chega na Prefeitura, eu tenho direito a tal coisa. Não tem. Não, mas no Estado eu tenho. Então, alto lá. Porque não posso trazer do Estado para o município. As leis são diferentes. Tá? Tá claro? Agora, além do regime estatutário, tem municípios que adotam o regime trabalhista, que é o regime da CLT. A CLT é uma lei federal. Então, nesse caso, onde eu vou verificar onde estão os direitos e obrigações do servidor? Eu vou verificar na CLT, que é a lei federal, que pode ser complementada por uma lei municipal, que estenda algumas vantagens, algumas obrigações que não estão na CLT. Mas a lei municipal não pode, em hipótese nenhuma, confrontar a CLT. Porque se houver confronto, vai prevalecer a CLT. Tá? Então, essa é a diferença entre os regimes estatuto e CLT. É até fácil a gente saber. No regime da CLT, há um contrato. O servidor tem um registro em carteira. No regime estatutário, eu não tenho registro em carteira. No regime estatutário, há uma portaria de nomeação e um título de que a pessoa entrou em exercício. Professor, isso não tem muita importância. Vamos mudar outra vez, tá? Para o quadro. Pode mudar mais uma. Isso. Eu fiz aqui um quadro comparativo, mostrando as principais diferenças entre os dois regimes, tá? Não esgota todas as diferenças, mas as principais. Então, por exemplo, no regime estatutário, o vínculo é legal, é uma lei municipal. No regime CLTista, há um contrato de trabalho anotado na carteira. No regime estatutário, tem nomeação, tem posse, tem exercício. Quanto tempo para eu tomar posse, para eu entrar em exercício? É 30 dias. Não, depende do que está no estatuto. Normalmente é 30, mas o estatuto pode prever 10, 15, o que prever o estatuto. No regime CLTista, eu não falo em posse e exercício. Se a prefeitura me chama e me diz, você precisa começar a trabalhar amanhã, eu tenho que começar, não tenho prazo para tomar posse, nada disso. Porque é um contrato de trabalho. A partir do momento que o contrato foi celebrado, começam as obrigações entre as partes. E aí existe o registro na carteira profissional. No regime estatutário, está claro que o servidor goza de estabilidade depois de aprovado no estágio probatório. No regime da CLT, o servidor tem direito ao fundo de garantia. No regime estatutário não tem. Tá? Então vejam que há várias diferenças entre os dois regimes. Se você ingressar com uma ação, uma reclamação trabalhista contra a prefeitura, se você for do regime estatutário,
essa ação vai correr no fórum da comarca, na justiça comum. Se for CLT, na justiça especializada, nas varas do trabalho. Aposentadoria. No regime estatutário, a aposentadoria é causa de vacância do cargo. No regime da CLT, não. A aposentadoria não extingue o contrato de trabalho. De modo que se o professor se aposentar espontaneamente e por tempo de serviço e quiser continuar dando aula sem prestar novo concurso, ele pode. Aí ele passa a receber do INSS, porque essa é uma outra diferença. Se for regime da CLT, obrigatoriamente a previdência é concedida pelo INSS. E aí não adianta pegar a lei que foi feita lá no município e escrever assim, olha, o professor será aposentado levando em conta a média dos 3 últimos anos, etc., porque isso é do regime próprio de previdência. No regime do INSS, você pode escrever o que quiser. Vai valer a lei previdenciária, a lei 8.213, a lei federal. Tá? Então, há uma diferença. Por isso que, no regime da CLT, as pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Aí vem o professor e diz assim, tá, ele continua trabalhando, mas na hora de atribuir classe, ele tinha que zerar a pontuação, na hora de escolher. Por que zerar? O contrato não foi rompido, não mudou o vínculo dele com a administração, é o mesmo contrato, é o mesmo tempo. Ah, mas no Estado zera. No Estado é estatutário. Quando a pessoa se aposenta, a vacância do cargo, ela deixa o cargo e ela pode voltar se ela prestar novo concurso ou se ela passar num processo seletivo e for contratado temporário. Então começou um novo vínculo que não acontece na CLT. Essas coisas são importantes saber a diferença. Por quê? Veja bem, muitas vezes os professores comparam. Olha, no meu município não teve resíduo do Fundeb. Por que no município vizinho tem? Eu não posso fazer uma avaliação tão simplista assim. Eu tenho que verificar a realidade de cada município. Então vamos supor o seguinte. Temos 2 municípios, A e B. No A, o regime é estatutário. No B, é CLT. Agora, o número de professores é o mesmo, o salário é o mesmo, o número de alunos é o mesmo, o valor do Fundeb é o mesmo. Mesmo assim, no estatutário sobrou resíduo e no da CLT não. Tem alguma coisa de errado nisso? Pode não ter. Por quê? Pelo simples fato de ser CLTista, a folha de pagamento custa 8% mais caro, que é o dinheiro que a prefeitura recolhe para o FGTS. Se for estatutário, não tem recolhimento para o FGTS. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta na hora de fazer a comparação, se nós formos fazer. Outra coisa que dá muita diferença, o número de alunos por sala. Como é que o município obtém receita no Fundeb? Pelo número de matrículas. Ora, se um município tem 1.000 matrículas e o outro também, mas nesse município as classes têm 40 alunos e no outro tem só 20, é óbvio que no município que tem 20 tem muito mais professor, ganhando do mesmo recurso que vem do Fundeb. É claro que naquele que tem 40, provavelmente poderá ter sobrado dinheiro, percebe? Então, todas essas coisas nós temos que levar em conta. Por quê? Porque nós também temos que ter bons argumentos quando nós vamos discutir isso com as outras áreas da administração pública. Lá com o contador, com o financeiro, com o prefeito, com a Câmara de Vereadores. Porque se a gente não tiver informação, nós sentamos lá na mesa, achamos que vamos conseguir tudo, e em 2 minutos nós saímos de lá derrotados. Porque vem alguém e fala, isso não pode, isso está errado, isso é ilegal, e você não tem argumento para usar. Daí a importância de nós também estudarmos essa questão, como funciona o Fundeb, as leis que garantem a carreira, para podermos discutir e obtermos o nosso objetivo. Ok? Até aqui? Bom, piso nacional. Até a entrada em vigor da Lei 11.738, qual era o valor mínimo que a prefeitura podia pagar ao professor? O salário mínimo nacional. Era o piso. A partir da Lei 11.738,
passou a existir o piso. Essa lei, como eu disse, foi discutida no Supremo. Mas com relação ao piso, o Supremo disse que ela é constitucional. Então todos os municípios têm obrigação de pagar o piso. Vamos lá? Vamos mudar, hein? Então veja, para o Supremo, o piso é o vencimento. O que é vencimento? Tem uma diferença. Às vezes a gente pensa que é tudo sinônimo, não é. No direito, vencimento é o salário base. Remuneração é o base somada de todas as vantagens. Então, para você saber se no seu município, o município está cumprindo o piso, você vai pegar o valor do salário base inicial, tá? E não o valor bruto. Tá? Porque as vantagens, adicional por tempo de serviço, adicional de local de exercício, gratificação de função ou outras vantagens, isso não entra para verificar se você está no piso ou não. Mais um. O piso, de acordo com a lei, é por uma jornada de 40 horas. Então também preciso fazer a conversão. Quanto que é o valor do piso? É X por 40. Se eu trabalho 30, eu vou fazer a conversão. É óbvio, tá? Qual é o valor do piso? Nós sabemos que a Lei 11.738, lá em 2008, ela fixou em R$ 950 o valor do piso. Não há diferença do piso entre professor e suporte pedagógico. O piso é um só por 40 horas. E ela fixou, a lei, que vai haver uma correção todo ano no mês de janeiro e a base para a correção é o percentual de crescimento do Fundeb. Tá? Então, todo ano, o MEC divulga uma nota dizendo qual é o valor do piso. Então, coloquei aqui de 2010 para cá. Atualmente, em 2013, o valor do piso por 40 horas é R$ 1.567. Para 2014, ainda não tem. Existe uma estimativa. Por isso que os governadores já se reuniram com o ministro da Educação, tentando barrar esse valor. Porque dizem que não todos, mas uma parte que não tem dinheiro para pagar. Qual seria a estimativa? Um aumento de 19% e o piso então iria para R$ 1.864,73 a partir de 2014. Mas isso é ainda estimativo. Tá? No estado de São Paulo, a maioria das prefeituras paga o piso. É difícil não pagar. Onde talvez não esteja pagando são para os profissionais da creche, que isso é uma outra discussão. Em muitos municípios, eles estão incluídos na carreira do magistério. Em grande parte, não. Eles são ADIs, são recreadores, então isso é uma outra discussão que já deveria ter se encerrado, mas infelizmente ainda não acabou. Então talvez para os profissionais da creche é que o piso não esteja chegando. Agora, uma outra coisa que impacta a carreira e que por isso que a lei do piso diz que haveria necessidade de atualização é com referência às jornadas de trabalho. Não sei se o município de vocês já fixou e adequou a lei da jornada. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo 4º, que diz o seguinte: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Ou seja, se o professor trabalha 30 horas, ele só poderia trabalhar no máximo 20 com os alunos e 10 seria de atividades extraclasse. Tá? Então, é importante dizer o seguinte: quando o Supremo julgou essa ação de inconstitucionalidade, que é a DIN 4.167, ele considerou a jornada, que é o próximo slide, olha o 3 aqui embaixo, ele considerou que é constitucional a norma que obriga estados e municípios a obedecerem essa divisão de 2/3 e 1/3. Entretanto, próximo, contudo, ficou claro aqui, é uma outra parte da decisão, quando os Supremos Ministros julgaram essa parte da jornada, houve um empate entre eles, 5-5. E um ministro estava impedido de votar. Então, pelo regimento do Supremo, quando você tem uma ação para decretar a inconstitucionalidade, para dizer que a lei é inconstitucional, tem que ter no mínimo 2/3, ou seja, 6 votos. Se deu 5-5, não teve 6 votos para dizer que era inconstitucional. Então manteve a lei. Então a lei é constitucional. Mas o Supremo resolveu não dar eficácia erga omnes
e nem efeito vinculante a isso. Vou traduzir, gente, esses palavrões aqui. O que quer dizer isso? A lei está em vigor, todo mundo está obrigado a cumprir. Se não cumprir, pode haver demanda judicial. No momento de julgar a ação, o juiz da causa não está obrigado a seguir o entendimento do Supremo, porque não deu efeito vinculante. Ele pode entender que a lei é inconstitucional. E aí essa discussão poderá um dia retornar e chegar ao Supremo para nova decisão aí de forma definitiva. Então por isso que a questão da jornada ficou meio enrolada. Tem gente que diz, não estou obrigado a cumprir, porque não tem efeito vinculante. Mas não é bem assim. A lei está em vigor, não foi decretada inconstitucional. E a lei obriga a todos. O cidadão comum, os governadores e os prefeitos também. Então, há obrigatoriedade de se aplicar a lei. Ok? Agora, vamos supor que no seu município não aplica-se a lei. E o sindicato resolve ir à justiça. Ele vai entrar lá no juízo comum da comarca. O juiz pode entender, não. O prefeito não está obrigado porque ele entendeu o constitucional. Eu posso recorrer para o Tribunal de São Paulo, se perder, posso chegar até o Supremo e aí vai haver uma decisão definitiva. Entretanto, e a partir de que data? É uma outra coisa importante. Tanto o piso como a jornada deveriam estar em vigor desde o dia 27 de abril de 2011, porque foi a data do julgamento pelo Supremo. Mas bem, voltemos aqui à questão da demanda judicial. Você muda mais uma, Decreto-Lei 201. Existe um Decreto-Lei 201/67, que é da época da ditadura militar, mas que o judiciário entendeu que a Constituição de 88 acolheu esse decreto, portanto ele está em vigor, que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Entre eles, lá no artigo 1º, inciso 14, está dito assim, que é crime de responsabilidade negar execução à lei federal. Ora, a lei federal está em pleno vigor. Se eu nego a execução, eu corro o risco de responder pelo crime de responsabilidade. Pode ser que o sujeito se defenda e chegue até o Supremo diga, não, é inconstitucional mesmo, eu fico livre. Mas se não for isso, o prefeito pode ser responsabilizado. E qual a responsabilidade? Esses crimes, é a parte que está em azul, dão pena de detenção de 3 meses a 3 anos e, além disso, de acordo com o parágrafo 2º, acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos. Então, a não adoção da jornada acarreta o risco do chefe do Poder Executivo responder pelo crime de responsabilidade. Ok? Agora, como é que nós fazemos essa divisão? Porque a lei, lá o parágrafo 2º, só diz que no máximo 2/3 é com o aluno. Para que serve esse outro 1/3? É para atividades extra-classe, disse o Supremo quando julgou a ação. Mas o que nós vamos fazer nesse período? A LDB define para que são essas horas. Lá no artigo 67, inciso 5º, diz que todos os planos de carreira devem assegurar período reservado a estudo, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Então, esse tempo é para o professor preparar aula, corrigir prova, atender pais, atender alunos e participar das reuniões pedagógicas. Tá? Esse é o objetivo da lei. Nós, como professores, sempre não falamos assim, eu tenho que trabalhar em casa, tenho que preparar aula, tenho que ler o jornal para estar bem preparado, tenho que corrigir prova e etc. Pois bem, o espírito da lei é que esse 1/3 seja para você fazer exatamente essas atividades, para que o professor esteja bem preparado. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Você pode voltar no 67? Então, vejam bem. Esse período é de tempo livre, é para o professor trabalhar em casa, é na escola. Eu digo para vocês, não há norma superior. Vai depender do que o plano de carreira do município estabeleceu. Agora, o espírito da lei federal é que o professor cumpra isso na escola, que é o seu local de trabalho, sob a supervisão do orientador educacional, do coordenador pedagógico, do diretor de escola.
tá? Que é esse tempo para o professor estudar, para o professor avaliar, para o professor corrigir trabalho e assim por diante. Que é justo, porque de fato a ação do professor não se dá apenas na sala de aula. Ele precisa de um tempo para preparar a aula e um tempo para trabalhar a correção das avaliações, dos trabalhos e assim por diante. Ok até aqui? Vou dar uma... Estou mudando aqui. Vou dar uma adiantada porque de certa forma eu já falei isso. Bom, se nós formos trabalhar o plano de carreira de vocês, que tipo de vantagem, como é a remuneração e assim por diante. Então nós temos um guia. Qual é o guia? A resolução número 2/2009 do Conselho Nacional de Educação, que fixou as diretrizes para os planos de carreira. Então, de forma resumida, ela diz o seguinte: o plano de carreira deve prever ingresso por concurso de prova de títulos, fixação do vencimento ou salário inicial de acordo com a jornada e nunca inferior ao piso nacional. Vamos mudar. Então, sobre remuneração. Veja bem, a fixação é por lei de cada ente federado. Então, o município pode fixar que o vencimento do professor de educação infantil é X e o município vizinho que é Y e o outro que é Z, de acordo com a sua capacidade orçamentária, ok? O que não pode é fixar abaixo do piso. Acima do piso, obviamente, é permitido. Além, para fixar, ele vai utilizar os recursos da educação e, no mínimo, aquele 60% vinculado ao Fundeb. Esses são os recursos de onde vai sair o nosso salário. Pode mudar. Existe um limitador. Realmente isso é problema. Eu disse para vocês que vocês podem ter aumento diferenciado dos demais servidores. Mas a folha de pagamento do magistério entra no cômputo geral das despesas com pessoal para efeito de atendimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, às vezes, nós esbarramos na lei de responsabilidade. Que diz a lei de responsabilidade? Que os municípios não podem gastar mais do que 54% dos recursos da sua receita corrente em remuneração de pessoal. Vou simplificar. O município, tudo que ele arrecada, no máximo 54% pode ser gasto com folha de pagamento. E aí entra todo mundo, magistério, saúde, coleta de lixo, todo mundo. Então, às vezes, ocorre de que eu tenha, lá no município, recursos sobrando no Fundeb. Mas o meu percentual em relação à lei de responsabilidade já está batendo no 54%. Eu fico impedido de conceder. Como se resolve essa questão? Não tem mágica. A prefeitura tem que cortar despesa de pessoal em outras áreas que não a da educação. Senão, não é possível compatibilizar o gasto do Fundeb com a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando às vezes o contador vem e diz, olha, nós atingimos o limite da lei de responsabilidade, aí sim nós temos um limitador. Tá? Mas é possível que a prefeitura tome algumas medidas e aí tem a própria lei de responsabilidade elenca. Eu posso cortar hora extra, cargo em comissão, e aí vem aquilo que disse o ministro Celso de Mello, opção drástica. Então, entre contratar alguém para a área X e a educação, eu vou optar sempre pela educação. E assim por diante. Tá? Tá claro, pessoal? Nós sabemos que do Fundeb, então, no mínimo 60% é para despesa de pessoal, e nesse caso só entra a remuneração do magistério. Nesse 60% entra o quê? Salário de professor, todas as vantagens, despesa com a Previdência Social, fundo de garantia se houver, e assim por diante. Né? Licenças, tudo isso entra aí nos 60%, ok? Vou mudar. Segunda parte, vou pular. Bom, voltemos às diretrizes do Conselho Nacional. Então, estamos lá trabalhando o plano de carreira. Outra diretriz. A lei deve prever uma diferenciação dos vencimentos
entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-graduação lato sensu, e percentual compatível entre estes últimos e os detentores do curso de mestrado e doutorado. Ou seja, uma das formas da pessoa progredir na carreira, isso a lei municipal deve contemplar, é quando ele alcança uma titulação superior. Então isso deve estar contemplado. Agora, qual é o percentual? Se eu fizer uma pós-graduação eu vou ganhar mais 5, mais 10, mais 20? Depende do que a lei municipal estabelecer. Mas isso é uma das formas de você andar na carreira. Outra diretriz do Conselho Nacional: não diferenciar o vencimento pelo nível ou etapa de atuação do docente. Então não haver diferença de salário entre professor de educação infantil, professor dos anos iniciais, professor dos anos finais. A diferenciação deve existir em razão da titulação. Se o professor dos anos finais, ele já tem que entrar com nível superior, e se o plano de carreira aceita que o professor da educação infantil, por exemplo, entra só com o ensino médio, o magistério, é óbvio que o PEB 2 deve entrar com um salário maior, porque eu exigi titulação maior. Mas quando todos têm a mesma titulação, o valor da hora-aula, segundo o Conselho Nacional de Educação, deve ser idêntico para todos, né? Porque, tradicionalmente, na educação, sempre vigorou aquele princípio que o professor de educação infantil ganha menos do que o ensino fundamental, e isso é natural. Então, aqui é uma mudança de paradigma. Tratar o professor, todos os níveis e modalidades são importantes igualmente. A diferença salarial se dá em razão da titulação do profissional. Outra diretriz: assegurar a revisão geral anual. Porque não adianta eu fazer um plano de carreira bem feito, se não garante que todo ano vai haver a atualização. Daqui 5 anos, 10 anos, o plano de carreira já não atende mais. Se quando ele é implantado nem sempre atende, dado a limitação do orçamento, imagine se passa 3, 4, 5 anos sem correção. É por isso que sempre o município tem que estar refazendo o plano, porque o plano acaba se deteriorando ao longo do tempo. Uma outra diretriz é que em todos os municípios haja uma comissão paritária para acompanhar o desenvolvimento da carreira. Comissão paritária, esse termo implica em que é uma comissão formada por membros do governo e dos servidores em igual número, paritário, em igual número, para acompanhar o desenvolvimento da carreira, condições de trabalho e etc. Outra questão é que o plano preveja a formação continuada dos profissionais de educação. Programa de formação, como disse aqui de manhã o palestrante, nós temos que estudar todo dia. Agora, a Secretaria Municipal de Educação, que é a gestora do sistema, tem que oferecer programas de aperfeiçoamento, um programa constante, planejado, identificar as deficiências, ou, não digo as deficiências, mas as necessidades de formação e trazer a formação adequada para os servidores da carreira do magistério. Também outra diretriz é instituir mecanismo de concessão de licença para aperfeiçoamento e formação continuada. A possibilidade do professor se afastar temporariamente das funções para estudar, e depois voltar. Lógico que isso precisa ser feito com critério. Então, por exemplo, se o professor, eu vou conceder um afastamento para o professor cursar um mestrado com remuneração, é lógico que ele tem que se obrigar a, quando terminar, a ficar um determinado tempo na rede. Por exemplo, no mínimo 5 anos. E que ele seja também obrigado a dar formação para os seus pares. Senão o que acontece? Pode acontecer do professor estudar, quando ele obtém o título, ele volta e pede exoneração. Mas aí ele estudou à custa do erário público. Ele obteve um enriquecimento ilícito. E isso a administração deve cuidar para que não aconteça. A formação é do profissional, mas para que ele coloque esse conhecimento a serviço da rede que o remunerou. Esse é o objetivo. Mais um slide. Constituir mecanismos de desenvolvimento profissional através de alguns critérios. Quais são os que o Conselho Nacional recomenda? Dedicação exclusiva,
elevação da titulação, avaliação de desempenho e tempo de serviço. Então, que tudo isso conste da lei e o servidor, quando ele atingir o bom desempenho, quando ele tiver a titulação, que ele tenha a oportunidade de melhorar o seu vencimento. É importante que se diga que no serviço público, a ideia de carreira é diferente da iniciativa privada. Isso talvez seja uma deficiência da legislação brasileira. É que a Constituição de 88 disse que para o exercício de cada cargo eu tenho que fazer um concurso. Então eu não posso fazer um plano de carreira de maneira que o servidor bem avaliado ele possa, por exemplo, virar diretor de escola, supervisor, não. Na verdade, quando eu falo de plano de carreira no serviço público, eu estou falando de um plano de salário. O servidor vai ficar sempre no mesmo cargo, com a possibilidade de melhorar os vencimentos dentro daquele cargo. Se ele quiser mudar, eu sou professor, agora eu quero ser supervisor de ensino. Ele vai ser obrigado a prestar um novo concurso. É assim que a Constituição trata. Na iniciativa privada é diferente, mas no serviço público nós temos, não sei se é limitação ou não, mas essa é a regra. Outra coisa, todo servidor da carreira do magistério deve ser submetido ao estágio probatório. O que é isso? A pessoa fez o concurso, ele não está garantido no cargo, ele vai passar por uma avaliação. Quanto tempo é essa avaliação? A Constituição estabeleceu, 3 anos que a prefeitura tem para avaliar. Nesse período, mesmo que ele tenha sido concursado, ele poderá ser dispensado se ele não demonstrar aptidão para o desempenho do cargo para o qual ele foi concursado. Ok? Para o servidor estatutário, está claro que tem direito, tem que fazer o estágio probatório. E o servidor seletista também, porque o Superior Tribunal do Trabalho editou uma súmula, que é a súmula 390, dizendo que também se aplica ao servidor quando ele é seletista. Bem, em linhas gerais, era isso que eu queria expor para vocês. Tá? Lógico que plano de carreira é um assunto da maior importância para vocês, por isso que o plano de carreira deve ser trabalhado, discutido com os profissionais da carreira do magistério, mas precisa de um acompanhamento, eu vejo isso na minha experiência, de um acompanhamento de um corpo jurídico, porque o plano de carreira é um conjunto de regras. Então, muitas vezes, os professores se dedicam, pensam, trabalham, escrevem. Vai para a Câmara, aprova, depois não aplica. Porque na hora de aplicar, diz, não, mas isso aqui escrever é inconstitucional. Sobre a aposentadoria, do jeito de escrever, não. Vale a lei do INSS, não aqui. Então, por isso que é importante que vocês no município congreguem para trabalhar o plano de carreira, não só os profissionais do magistério, mas de outras áreas da administração pública que possam colaborar. A área de finanças, a área de planejamento e, sobretudo, a área jurídica.